Em 2024, a engenharia de dados, uma área crucial na indústria de tecnologia, será ainda mais vital devido ao crescente volume de dados coletados pelas empresas. Esta área é especializada na criação e manutenção de infraestruturas robustas destinadas ao gerenciamento de grandes conjuntos de dados. O papel do engenheiro de dados se destaca não apenas pela gestão destes volumes massivos de informações, mas também pela garantia de sua qualidade e pela busca contínua de melhorias na forma como os dados são processados e utilizados. Uma das principais responsabilidades desses profissionais é assegurar que os dados sejam armazenados de forma segura e acessível. Espera-se que, ainda no decorrer deste ano, as técnicas e ferramentas de engenharia de dados se tornem mais avançadas, permitindo uma manipulação mais eficiente e insights mais profundos extraídos dos dados. Isso, por sua vez, facilita e potencializa o trabalho dos cientistas de dados, profissionais igualmente em ascensão, que dependem de dados de qualidade para desenvolver estratégias informadas e insights significativos. Com o contínuo crescimento da quantidade e complexidade dos dados, a engenharia de dados em 2024 será um campo ainda mais estratégico e inovador, desempenhando um papel crucial no suporte e na evolução de diversas áreas de negócio, especialmente aquelas que dependem de análise de dados para a tomada de decisões e desenvolvimento de novas soluções. Para se destacar na profissão de engenharia de dados, os profissionais precisam desenvolver um conjunto diversificado de habilidades técnicas e analíticas. As habilidades mais importantes incluem: 1. Habilidades técnicas. Programação. Conhecimento em linguagens de programação como Python, Scala ou Java é essencial para manipular e processar dados. Banco de dados e SQL. Capacidade de trabalhar com sistemas de banco de dados, incluindo SQL para manipulação de dados e consulta. Big Data Technologies. Familiaridade com ferramentas e plataformas de Big Data como Hadoop, Spark, Kafka, entre outras. Infraestrutura de dados e Cloud Computing. Conhecimento em infraestruturas de dados, incluindo soluções de armazenamento em nuvem como AWS, Azure ou Google Cloud Platform. Data Warehousing e ETL, Extract, Transform, Load. Experiência em construir e manter data warehouses e na realização de processos ETL. 2. Habilidades analíticas. Capacidade de analisar grandes conjuntos de dados para identificar tendências, padrões e insights. Habilidades de modelagem de dados e compreensão de algoritmos. 3. Habilidades complementares. Gestão de projetos, capacidade de gerenciar projetos, prazos e equipes. Resolução de problemas e pensamento crítico, habilidade para solucionar problemas complexos de forma eficiente. Comunicação. Capacidade de comunicar achados técnicos de maneira clara para membros não técnicos da equipe ou stakeholders. Veja uma análise estatística sobre a demanda por profissionais de ciência de dados e engenharia de dados para 2024. Alguns destaques incluem: 1. Crescimento na demanda por habilidades em ciência de dados. De acordo com a US Bureau of Labor Statistics, espera-se um aumento de 27,9% no emprego de cientistas de dados até 2026. Outra projeção indica um crescimento de 31% na demanda por profissionais de análise de dados até 2030, e que 96% das empresas planejam contratar candidatos com habilidades em Big Data. 2. Mercado de Big Data. O mercado global de Big Data deve crescer 9% em 2024. Estima-se que cerca de 2,5 quintilhões de bytes de dados serão gerados diariamente em 2024, impulsionados pela proliferação de dispositivos conectados, tecnologias IoT e iniciativas de transformação digital das organizações. 3. Adoção de Big Data pelas empresas. Em 2023, 39,5% das empresas adotaram Big Data para gerenciar conjuntos de dados como um ativo empresarial. Aproximadamente 40% dos usuários de Big Data adotaram ferramentas de análise de Big Data. Cerca de 87,8% das empresas aumentaram seus investimentos em dados. 4.
Demanda por cientistas de dados qualificados. Há uma forte demanda por cientistas de dados qualificados, o que é evidenciado pela necessidade contínua de profissionais especializados na captura e processamento de dados. Estes dados estatísticos sublinham não apenas o crescimento contínuo no campo da ciência de dados, mas também a crescente importância da gestão e análise de dados nas estratégias empresariais. Consequentemente, isso implica que as habilidades em ciência e engenharia de dados continuarão a ser altamente valorizadas e procuradas no mercado de trabalho. Engenharia de dados versus Big Data. A diferença entre engenharia de dados e Big Data está principalmente no escopo e nas funções específicas de cada um dentro do campo da análise de dados e da inteligência artificial. Vamos explorar um pouco sobre cada um deles. 1. Engenharia de dados. Foco. A engenharia de dados está focada na preparação, coleta, armazenamento e otimização de dados para análise. Isso inclui projetar e implementar sistemas e arquiteturas de dados, como bancos de dados, data warehouses e pipelines de dados. Atividades. Engenheiros de dados desenvolvem, constroem, testam e mantêm arquiteturas de dados, incluindo bancos de dados e sistemas de processamento de grande volume de dados. Eles também garantem que os dados estejam disponíveis, consistentes e protegidos. Habilidades. As habilidades envolvem conhecimento em linguagens de programação como Python, Java, SQL, além de experiência com sistemas de gerenciamento de banco de dados, ETL, Extract, Transform, Load, e ferramentas de Big Data como Hadoop. 2. Big Data. Foco. Big Data se refere não apenas ao volume imenso de dados, mas também à variedade e velocidade com que esses dados são gerados e processados. Big Data é mais um conceito do que uma função específica, abrangendo a análise, a gestão e o uso de grandes conjuntos de dados. Atividades. Big Data envolve a análise de dados, Data Analytics, a mineração de dados, a aprendizagem de máquina, e a obtenção de insights a partir de grandes volumes de dados. Isso pode incluir a identificação de tendências, a realização de análises preditivas e prescritivas, e o uso de dados para informar decisões de negócios. Habilidades. As habilidades necessárias aqui são mais analíticas e estatísticas, incluindo conhecimento em ferramentas de análise de dados, machine learning, e habilidades em visualização de dados. Em resumo, enquanto a engenharia de dados é mais sobre a infraestrutura e arquitetura necessárias para lidar com dados, incluindo, mas não limitado a dados de grande volume, Big Data é um termo mais amplo que se refere não só à quantidade, mas também à complexidade dos dados e como eles são analisados e usados para impulsionar a tomada de decisão e insights. Ambos são campos complementares e essenciais no mundo da inteligência artificial e da análise de dados. Em relação à demanda por esses profissionais, o mercado está em franca expansão. Com o aumento contínuo no volume de dados gerados por empresas e a necessidade de transformar esses dados em insights acionáveis, a demanda por profissionais qualificados em engenharia de dados tem crescido significativamente. Empresas de todos os tamanhos, desde startups até grandes corporações, buscam esses especialistas para otimizar o gerenciamento de dados e impulsionar a tomada de decisões baseada em dados. A tendência é que essa demanda continue crescendo nos próximos anos, à medida que mais organizações reconhecem o valor dos dados e a importância de profissionais capazes de estruturar, analisar e extrair valor de grandes conjuntos de dados. Isso torna a engenharia de dados uma carreira promissora e com excelentes perspectivas para o futuro.